A salvação é um dos temas mais controversos que, em certos momentos, tem gerado polêmica no meio cristão. E hoje é o dia de falarmos acerca da segurança da nossa salvação. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial, Edilson Anombe. Como você já sabe, meu nome é The Blessing, o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Cá estou eu mais uma vez para impactar as vossas vidas por meio da palavra de Deus, impactando as vossas vidas por meio da palavra de Deus. Hoje, como sempre, estou aqui para partilhar a palavra de Deus com todos vocês e o tema de hoje será Jesus, a segurança da nossa salvação. Uma das coisas que nós temos que ter em conta é que Jesus é o nosso tudo, é o nosso alicerce, é o alicerce da nossa vida, ou seja, é o alicerce da vida de todo aquele que é cristão, de todo aquele que se diz ser filho de Deus. No entanto, tem muita gente que fala da salvação de um jeito às vezes controverso, de um jeito às vezes que foge dos padrões, até dos padrões bíblicos. E eu aqui vou começar primeiramente lendo o livro de Efésios capítulo 2, que será o nosso livro base do dia de hoje. Livro de Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. 8. Porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós aqui podemos perceber de que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, isso que nós podemos entender aqui. E no versículo 10 podemos perceber de que as obras não são condicionantes para sermos salvos, mas sim as obras são consequência da salvação. As obras não são os requisitos para não sermos salvos, mas as obras vêm por consequência da nossa salvação. A nossa salvação em Cristo é que faz com que nós sejamos produtores ou sejamos feitores de boas obras ou praticantes das boas obras. Não que isso propriamente venha do nosso esforço, não que isso propriamente venha do nosso próprio mérito, mas isso tudo vem de Deus. É por isso que no versículo 8 diz, no versículo 8, o termo que diz isto não vem de vós, é dom de Deus, não se refere somente à graça ou somente à fé no sentido isolado. Porque isso em grego também, porque o termo isto, no versículo 8, em grego significa todo. E morfologicamente é um pronome demonstrativo neutro, ou seja, sendo um pronome demonstrativo neutro, não é nem feminino, não é nem masculino. A graça em grego, charis, que significa graça, significa aquilo que proporciona alegria, prazer, deleite, doçura, encanto, beleza, graça de fala, bondade e bondade amorosa. É isso que significa, são os significados que eu encontrei de acordo com a Bíblia Strong. Fé, no grego, significa pistis, e pistis significa convicção da verdade de algo. O que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, quer nos comunicar no trecho que diz isto não vem de vós, é dom de Deus, não está a falar da fé ou da graça no sentido isolado. Embora que a fé e a graça, biblicamente, sejam dons. A graça e a fé, biblicamente, são dons. Mais cedo vou vos mostrar isto. Mas aqui, o escritor do livro de Efésios, que é o apóstolo Paulo, está a se referir ao processo de salvação no seu todo, que inclui a graça manifestada e a fé. Aqui inclui a graça manifestada através da fé, a fé de Deus.
Sendo que o apóstolo Paulo está a falar do processo da salvação, então nos é necessário sabermos o que é salvação ou como é o processo da salvação. O processo da salvação consiste na manifestação da graça mediante a fé. E o processo da salvação envolve dois dons que são bem explícitos, que é, em primeiro lugar, a graça, que é favor imerecido, e em segundo lugar, a fé, que é a convicção ou a certeza das coisas que nós vemos. A salvação é resultado da manifestação da graça sobre nós, mediante a fé de Deus, proveniente de ouvir a palavra de Cristo. Cristo este que por meio dos seus ministros anuncia o ano aceitável de Deus. E a graça é o ano aceitável de Deus. A graça é o ano aceitável de Deus. Este processo tira todo o mérito humano, tira todo o esforço humano, pois Deus é o protagonista de todo o processo, desde o início até o fim. Ou seja, não precisamos de fazer algo para a graça nos salvar, e também para que tenhamos fé não envolve esforço humano, senão contemplar o autor e consumador da fé, que é Jesus em pessoa. No livro de Romanos capítulo 10 diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 3, partindo do versículo 3, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas, alegres novas de boas coisas. 16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Hoje Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, em grego Cristo. No versículo 17, no original do grego, a Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia não diz, no original do grego não está escrito, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Deus, tudo parece a mesma coisa, porque se refere à mesma entidade. Mas quando o escritor deste livro diz a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, está a frisar o que Deus diz no agora, o que Deus diz na nova aliança. É por isso que vem o termo Cristo. A arte de ouvir mais e ouvir mais, é a forma atual que nós usamos para olhar a Jesus, pois Ele é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Ele é quem começa quando aprendemos a respeito dEle, Ele é quem começa a fé quando aprendemos a respeito dEle, Ele é quem consuma a fé quando ganhamos consistência em continuar a lhe ouvir, mesmo que Ele continue falando a mesma coisa. Jesus pode falar mesma coisa toda hora, mas mesmo falando a mesma coisa toda hora, a nossa fé sofre um upgrade. Mesmo quando persistimos em ouvirmos a Deus, ouvimos a mesma coisa de Jesus, a nossa fé sofre um upgrade, porque a graça é multiplicada pelo conhecimento de Cristo, e é essa graça multiplicada que robustece a nossa fé. Por exemplo, eu posso abrir e escutar a mesma pregação de pregadores da palavra de Cristo, como pastor Joseph Prince, como pastor mestre Maurício Fragal, como pastor Creflo Dollar, por uns 7 dias. Eu posso abrir uma ministração de cada um deles
mesma ministração, escutar mesma ministração por 7 dias, ouvir mesma coisa por 7 dias, isso não significa que a minha fé não vai sofrer um upgrade. Eu posso estar a ouvir a mesma palavra profética, a mesma palavra de Deus, todos os dias, mas a minha fé sofre um upgrade, cresce à medida que ouve a mesma coisa. Cresce à medida em que ouve a mesma coisa. Mas a manifestação da graça mediante a fé nunca é a mesma. A manifestação da graça mediante a fé nunca é a mesma. Pois crescemos e a nossa fé enrobustece mesmo quando ouvimos mesmas coisas da parte de Deus. A nossa fé não para de crescer só porque estamos a ouvir a mesma coisa. Por isso, quando estivermos a meditar, temos que deixar os versículos ou as passagens bíblicas falarem conosco. Ou seja, temos que deixar o Espírito Santo falar conosco por intermédio de um dado versículo. Sempre que necessário, devemos escrever o que o Espírito de Deus nos fala através daquele versículo. Aleluia. E é assim como surgem as pregações cristocêntricas. Elas não surgem na imensidão de versículos achados, que falam a mesma coisa. Não surgem através de maratonar a Bíblia inteira ou correr para ler toda a Bíblia, mas surgem através de darmos ouvidos ou de expormos os nossos ouvidos em ouvir o que Jesus quer dizer através daquele simples versículo, através daquele um versículo. O ponto focal não é lermos Bíblia para acabarmos Bíblia. Porque no máximo disso, quando nós corremos para ler Bíblia, acabar Bíblia, maratonando Bíblia, nós vamos adquirir o conhecimento bíblico, que é bom e é importante. Mas mesmo assim, se o objetivo for esse, só ler Bíblia, maratonar ler Bíblia, vamos adquirindo assim conhecimento bíblico, não significa que nós temos profunda revelação de Jesus Cristo, ou a revelação do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Porque quem dá essa ferramenta, quem dá isso, é Espírito Santo. E Espírito Santo não é estático. Espírito Santo fala. E Espírito Santo fala, muitas das vezes, através de uma passagem bíblica ou através de um versículo bíblico. E é por isso que é importante deixarmos o Espírito Santo falar através daquele um dado versículo. Porque o ler toda a Bíblia é bom e importante, mas muitas das vezes nós continuamos rasos na revelação de Jesus Cristo. Porque a revelação de Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo é melhor do que ter conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é bom e é importante, mas a revelação de Jesus Cristo é melhor e é mais fundamental e importante. Vamos para o livro de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. No versículo 1, Jesus, o escritor de Hebreus, nos mostra o que nós devemos deixar, né? E no versículo 2 é a chave do versículo 1. Por isso que nós não devemos isolar o versículo 1. Por quê?
para entendermos o versículo 1, devemos continuar a ler o versículo 2. Devemos continuar a ler o versículo 2 que diz, olhando para Jesus, e algumas versões diz, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que a Bíblia deixa transparecer que Jesus é autor e consumador da fé? Porque quanto mais olhamos para Jesus, mais a nossa fé é desenvolvida, mais a nossa fé cresce. Porque nós crescemos de fé em fé. Nós crescemos de fé em fé. E essa fé só cresce quando nós olhamos fixamente para Jesus. E olhando fixamente para Jesus, por consequência, nós acabamos por deixar o pecado e embaraço. É por isso no versículo 3, frisa mais, dizendo assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Temos que tomar ele, Jesus, em consideração. Temos que prestar atenção em Jesus. Versículo 3 só vai para frisar aquilo que o versículo 2 já vem nos dizer. A graça, e amados, nós temos que entender uma coisa, para que nós tenhamos a segurança da nossa salvação. A graça e a fé não são dissociáveis, pois é a pregação da graça que produz e enrobustece a fé. A graça é a fonte da salvação e ela é apropriada quando nós cremos. Ou a salvação é tomada posse. Nós tomamos posse da salvação quando cremos. Lembrando que a graça e fé são ambos os pacotes divinos, não dissociáveis, pois não alcançamos pelas nossas próprias obras. Nós não alcançamos pelos nossos próprios esforços a fé e a graça. A graça e a fé não são dissociáveis. A graça é a origem ou o ponto de partida. Ou a graça, ou seja, a graça é a causa da salvação. E a fé é o resultado, ou é o efeito final da graça anunciada. That's why a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Não existe graça sem fé e fé sem graça, pois elas são casadas, elas são um casal, ou seja, não são dissociáveis. A graça é a expressão ou a manifestação do amor de Deus. Por isso, para entender a graça, precisamos ter a revelação do amor de Deus, ouvindo recorrentemente sobre Jesus e sua obra consumada na cruz. Quem não entende a graça, não entendeu e não entende nada sobre o amor de Deus. Por isso não tem o amor de Deus, ou o amor de Deus não está nele. Porque a graça é o favor imerecido. Sabes por que a graça é um favor imerecido? A graça é favor imerecido porque o amor é incondicional. Se o amor não fosse incondicional, a graça não seria favor imerecido. Daí que podemos concluir que a graça se manifesta por meio da fé. E é essa fé que estamos a falar que opera através do amor. Se a graça fosse favor merecido, baseado na nossa própria força, baseada nos nossos próprios méritos, ao invés do poder de Deus, o amor seria condicional ao nosso esforço, seria condicional aos nossos esforços, seria condicional ao nosso trabalho e até seria condicional às nossas conquistas sob o esforço humano. Quer estar mais seguro acerca da salvação em Cristo? A ideia é simples. Nós temos que entender primeiro, antes disso, o desconhecimento profundo do amor de Deus causa insegurança da nossa salvação. E para que nós tenhamos e estejamos seguros da nossa salvação,
é necessário que cresçamos no pleno conhecimento de Cristo, pois só assim é que aprofundaremos no amor de Deus. O segredo que nos leva a entender o amor de Deus é Jesus, pois Ele é o presente que Deus nos deu, de tanto Ele nos amar. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais profundos seremos no seu amor e mais amaremos. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais a graça nos será multiplicada. Então, a graça que por ela somos salvos, e o amor incondicional estão integrados num só pacote. E esse pacote tem nome, chama-se Jesus. Logo, se alguém diz que a salvação se perde, está automaticamente a afirmar de uma maneira subentendida que Jesus é negligente e que pode fracassar em nos guardar da nossa redenção. Uma pessoa que diz que nós temos que fazer isto, nós temos que perseverar para sermos salvos, nós temos que fazer força para não sermos salvos, está a dizer automaticamente que Jesus é negligente, que a salvação não está em Jesus, que a salvação não é Jesus. Está a dizer isso de uma maneira subentendida ou de uma maneira implícita. Nós temos que entender com toda a convicção que Jesus não é como um homem para perder seus pertences, esquecer onde guardou seus pertences, esquecer nomes de alguns membros da família. Jesus não é negligente como os homens. Eu que sou homem, posso esquecer a chave do meu carro. Eu que sou homem, posso esquecer onde deixei minha roupa. Posso esquecer onde deixei meu chapéu da Nivaldo. Eu posso esquecer disso, mas Jesus não. Se eu tiver vários filhos, se eu tiver mais de 100 filhos, suponhamos que eu sou polígamo, se eu tiver mais de 100 filhos com esposas diferentes, uma vez que eu sou polígamo, eu posso esquecer do nome de alguns dos meus filhos. Eu posso esquecer o nome de alguns dos meus filhos, mesmo eles sendo meus filhos. Mas Jesus não. Jesus não é negligente até esse ponto. Jesus não é como um homem que pode esquecer o nome dos seus filhos, que pode negligenciar a proteção dos seus filhos. Eu posso esquecer de dar de comer aos meus filhos, mas Jesus não. Eu posso não ser um pai presente na vida dos meus filhos, mas Jesus não. O homem pode ser presente, pode não ser presente na vida dos seus filhos, mas Jesus não. O homem pode não cuidar dos seus filhos, mas Jesus não. Jesus é Deus feito em carne. Não é um Deus com D minúsculo que se diminuiu e se fez carne. Jesus se fez carne. Nós temos que entender que Jesus era 100% Deus, quanto era 100% homem. Era 100% Deus e também era 100% homem. Nós temos que entender isto. Por isso que para termos a segurança da nossa salvação, nós devemos nos aprofundar na revelação do amor de Deus. E para isso, vamos abrir o livro de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Se nós formos analisar no grego, o termo opera, que antecede pelo amor, em grego significa energeo, e que quer dizer dar, que significa também, por sua vez, dar energia ou dar força. O que deixa transparecer também, a partir deste versículo, que o amor é que fortalece a fé. Por isso, a graça manifestada por meio da fé é sinônimo de uma fé que opera por amor, pois a graça é um favor imerecido por amor, por causa do amor que é incondicional. A graça
A graça é um favor imerecido porque o amor é incondicional. E a fé que opera pelo amor é uma fé que manifesta a graça de Deus. A fé que opera pelo amor é também uma virtude, ou é uma qualidade, ou em outras palavras, é uma parte, parte, faz parte da essência daquele que é salvo, ou em outras palavras, nascido de Deus, nova criatura. Logo também é sinônimo da salvação. É um sinônimo da salvação. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, apóstolo Paulo também vai nos dizer algo um bocado mais semelhante e um bocado ainda mais profundo, que é o versículo 15, que diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Logo podemos subentender que quem tem fé que opera pelo amor é uma nova criatura. Logo, podemos também subentender que uma nova criatura tem uma fé que opera pelo amor, é parte dele. É parte dele. Ele exerce essa fé como se estivesse a respirar. E um homem, pelo que eu saiba, um homem que está bem de saúde, ele não premedita de que eu tenho que expirar, e tenho que inspirar, logo tem que expirar. Tem que inspirar, tem que expirar. O cérebro já não medita isso, porque já é parte da natureza dele. É como se ele estivesse a respirar. É por isso que a fé que opera pelo amor é a virtude daquele que é filho de Deus. Todo cristão tem fé, por isso nós temos que entender isso. Fazendo paralelismo e comparação com esses dois livros, seja tanto de Gálatas capítulo 5, versículo 6, como de Gálatas capítulo 6, versículo 15, temos o termo aqui, no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 6, o termo valor, e no livro de Gálatas capítulo 6, versículo 15, temos o termo virtude. Ambas no original do grego quer dizer ishou, que significa ser forte e que significa ter poder. E fazendo paralelismo ou comparação entre esses dois livros, entre essas duas passagens em que eu mencionei, vemos que o apóstolo Paulo fala da mesma coisa, mas de formas diferentes. Que quando formos a relacionar, vamos chegar à conclusão de que ser uma nova criatura é uma virtude, e a manifestação dessa virtude é a fé que atua através do amor. Amor esse que é a manifestação da graça de Deus através da fé. Sem o amor, que é a graça manifestada, a fé não tem vida e, em consequência, não tem obras. A fé sem obra, a Bíblia diz que é morta. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a fé está morta porque não tem obras. E não tem obras por quê? Porque essa fé não atua pelo amor. E nós que somos cristãos, não devemos ficar alarmados, porque nós temos a fé que opera pelo amor. Já é parte de nós essa fé que opera pelo amor. A fé sem a força do amor produz obras mortas. E uma fé sem obras é uma fé com obras mortas. É como se, por exemplo, se eu moro hoje, eu deixei de existir. Logo eu estou morto. Logo eu não existo. Dizer que Edilson não existe e dizer que Edilson está morto é a mesma coisa. Se eu moro hoje e se eu moro agora. Aleluia. A fé sem a força do amor produz obras mortas. Todo cristão, entenda, todo cristão, nenhum cristão tem tipo de fé morta. Nenhum cristão tem fé fingida ou fé fake. Porque a fé que opera pelo amor é a virtude de todo filho de Deus. Todo cristão, sem exceção, tem fé. Cabe ao cristão, o que o cristão somente precisa é crescer na revelação daquele na qual ele se assemelha, que é Cristo.
Nós somos chamados de cristãos porque somos parecidos com Cristo. Então, cabe a nós evoluirmos ou crescermos no conhecimento de Cristo. Às vezes, nossos fracassos ou em quedas que nós interpretamos como fracassos não é sinônimo de fé morta, guys. Não é sinônimo de fé morta, mas é sinal de que nós precisamos de investir no conhecimento de Cristo. É conhecendo a Cristo, e conhecendo a Cristo, teremos a consciência profunda e envolvente do amor de Deus. E também a graça nos será multiplicada por causa do mesmo investir no conhecimento de Jesus. Não é pelas nossas forças, não é pelas nossas forças que a graça vem até nós, mas sim é por Jesus. Não é pela nossa própria força que nós amamos a Deus e consequentemente ao próximo, mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é pelas nossas forças que nós temos a fé, mas é porque a fé que opera através do amor é parte de nós. E a tal fé é o dom de Deus. Não é pelas nossas forças que nós adquirimos a fé, porque a fé é o dom de Deus. Eu vou vos provar cada um dos pontos com versículos bíblicos. Primeiro eu disse, não é pelas nossas forças que a graça vem até nós, mas sim é por intermédio de Jesus. Vamos ler o livro de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Logo, a graça e a verdade estão embutidas em Jesus. Se estão embutidas em Jesus, então nós não precisamos de nos esforçar para ter essa graça. Nós apenas precisamos de crer em Jesus. Porque crendo em Jesus, nós estamos em Cristo. Estando nós em Cristo, estamos mergulhados sobre a graça. Por que eu digo que não é pela própria... Por que eu cheguei à conclusão de que não é pela nossa própria força que nós amamos a Deus e consequentemente ao próximo, mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro? É por causa do livro de 1 João, capítulo 4, versículos 18 a 19, que diz o seguinte: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E lá no versículo adiante diz: se você odeia o seu irmão, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. E a verdade de Deus, o amor de Deus, não está nele. Deixa transparecer isso. É por isso que eu digo que o amar ao próximo é consequência do amar a Deus. Não é um esforço a exercer. O amar ao próximo não é um esforço a se exercer, mas é consequência de nós termos a revelação de que Ele nos amou primeiro, de que nós somos plenamente amados por Deus e fomos plenamente perdoados por Deus. Por que eu digo que a fé que opera pelo amor, nesse caso, a fé é o dom de Deus? Por causa do livro de João, capítulo 3, versículos 14 a 17, que diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esses livros aqui estão a mostrar que a fé é o dom de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Esses livros mostram que o processo da salvação vem do próprio Deus. Não vem de nós, vem do próprio Deus. Tudo vem de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. A maneira de desfrutarmos desse amor é conhecendo a Jesus, que é a expressão do amor de Deus. É conhecendo a Jesus que tu descobres a profundidade do amor de Deus. Vemos também que crer resulta de ouvir a Jesus a ser anunciado. E crer envolve graça manifestada mediante a fé. Crer envolve graça manifestada mediante a fé. Nós agora vamos ver exemplos práticos. Queremos agora ver exemplos práticos. Que somente a graça salva. Que a salvação é pela graça mediante a fé e não é pelas obras para que ninguém se glorie. E para isso, eu quero te levar a fazermos a comparação, a vermos o paralelismo, fazermos o paralelismo entre face à postura de Jesus quando perante ao Zaqueu e face a, aliás, aqui nós agora queremos fazer paralelismo da postura que Jesus teve face ao Zaqueu e da postura que Jesus teve face ao jovem rico. E aqui vamos para o livro, primeiro para o livro de Lucas capítulo 18. Jesus Cristo se posiciona consoante a postura das pessoas, das pessoas nas quais se aproximavam a ele. Nós temos aqui o livro de Lucas capítulo 18, né? Lucas capítulo 18 é melhor eu ler mesmo. Lucas capítulo 18 diz o seguinte: e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás o falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quando tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E segue-me. 23. Mas ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico. Ficou muito triste porque era muito rico. 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 25. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agulha aqui, Jesus não está a falar aquela agulha ali que nós usamos para costurar e caça quando está rasgada, não. Versículo 26. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? 27. Mas ele respondeu: as coisas que são... Nota lá versículo 26 e versículo 27. Os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? 27. Ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quais são essas coisas que são impossíveis aos homens, mas possíveis a Deus? Uma dessas coisas é salvação. É impossível para o homem se salvar, mas é possível para Deus garantir ao homem a salvação. E Deus garantiu ao homem a salvação por meio de Jesus. E é por isso que nós devemos nos apropriar de Jesus. Devemos nos apropriar ou nos apegar a Jesus. Não nas nossas obras. Não nos nossos esforços, né?
não nos nossos méritos. Nós devemos nos apegar a Jesus. Porque se nós nos apegamos a uma outra coisa, senão Jesus, ou, por exemplo, se nós nos apegamos à lei, porque aqui nós estamos a ver que este jovem rico era legalista. E ele saiu triste da presença de Deus, porque Jesus queria usar da graça, mas não tinha como usar a graça. Ele teve que usar a lei, porque esse jovem rico se aproximou a ele com lei. Se aproximou a ele com lei. Então Jesus lhe tratou de acordo com a lei, lhe julgou de acordo com a lei. E diante da lei, e pela lei, nós nunca seremos santos. E pela lei nós nunca seremos dignos. E pela lei nós nunca seremos aceitos. E pela lei nós nunca alcançaremos a salvação. Pela lei nunca alcançaremos a salvação. A salvação é pela graça. Porque o que é impossível aos homens, ou o que é impossível à lei, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. O que é impossível aos homens, é possível para Deus. Agora eu quero te comprovar que somente a graça salva por intermédio da fé. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 19, a partir dos versículos 1 a 10. Diz assim: E, tendo entrado em Jericó, ia passando. 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 6. Apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. 7. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, existe um grupo que ficou escandalizado em Macalés por causa disso. 18. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 19. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia lhe perdido. Amados, entendam uma coisa aqui. Enquanto o jovem rico se aproximou a Deus com leis e regras, aqui o Zaqueu não se aproximou com leis e regras a Jesus. Não se aproximou com leis e regras a Jesus. That's why Jesus se autoconvida. Ele manda descer Zaqueu de um sicômoro. Sicômoro é uma árvore da família de figueiras. E figueira na Bíblia, nós temos que saber que figueira tem duas representações. Serve para representar Israel, ponto número 1, e na maioria das vezes serve para representar a lei. Quando Jesus diz: desça, porque eu vou cear contigo na tua casa, estava a dizer o seguinte de uma maneira subentendida a Zaqueu: Zaqueu, você não vai conseguir me conhecer através da lei. Não vais conseguir me conhecer através de ordenanças. Não farás, não farás, não farás, não faz isto, não faz aquilo, não faz isto, não faz aquilo, não farás, não farás, não farás. Faça, faça, não faça, não faça.
Não vais conseguir me conhecer assim. Dessa daí, porque eu quero me relacionar contigo. Eu quero que você me conheça através de relacionamento. Então, Jesus estava a dizer isso de uma maneira subentendida. E Jesus, quando ceia, e Zaqueu, quando ceia com Jesus, Jesus não lhe dá nenhuma palavra, não lhe dá nenhuma bronca. Jesus não lhe diz, você deve restituir aos pobres, você não lhe acusa a lhe chamar de ladrão, não lhe acusa lhe chamando de corrupto, não lhe acusa a falar, a lhe aplicando esses adjetivos. Jesus não lhe acusa aplicando esses adjetivos. Ele apenas ceia com ele. Isso é transformação. Isso é transformação. Enquanto nós vemos um jovem rico que era cheio de doutrina, nós vemos um Zaqueu a ser transformado por meio de relacionamento. É por isso que a lei gera pessoas doutrinadas. Graça transforma vidas. A lei gera pessoas doutrinadas. E graça transforma vidas, transforma pessoas. É por isso que o movimento legalista é cheio de pessoas doutrinadas, mas o movimento da graça é cheio de pessoas transformadas. Pessoas doutrinadas são pessoas que têm bom comportamento, mas o coração está longe de Deus muitas das vezes. Agora, pessoas transformadas são pessoas que servem genuinamente a Deus e fazem tudo com entendimento. Fazem tudo com entendimento. Zaqueu tomou a atitude de dar a metade da sua riqueza aos pobres, porque ele entendeu o amor de Deus. Ele entendeu de que ele entendeu de que deveria restituir de uma forma quadruplicada aqueles que ele defraudou, porque ele entendeu quem é Jesus. Então, o segredo para nós conhecermos ou para termos a segurança da nossa salvação é conhecer a pessoa de Jesus profundamente. E conhecendo profundamente a pessoa de Jesus, nós vamos acabar por termos segurança da nossa salvação. Já não terá nenhum legalista que vai nos intimidar com a mensagem do tipo salvação se perde, com a mensagem do tipo você há de ir para o inferno se você não se esforçar para ser salvo, se você cair no pecado X ou no pecado Y, você há de ir para o inferno. Se você cair no pecado Y ou no pecado Z, e de repente ocorrer arrebatamento, você há de ficar e a igreja há de ir e você vai perder a salvação assim. Não! A salvação não depende de nós. A salvação é de Deus. A salvação é o próprio Deus. O que significa que se Deus é a nossa salvação, nós nunca vamos perdê-lo. Nós nunca vamos perdê-lo. É necessário entendermos que as pessoas que abandonaram a fé são pessoas que nunca nasceram de novo. São pessoas que nunca foram cristãs. São pessoas que tiveram uma fé fingida. E meia volta, tu vais perceber que eram pessoas cheias de doutrina. E de tanto serem cheios de doutrina, de tanto pensarem que cristianismo é conjunto de regras, um dia chegaram à conclusão precipitada e acabaram por dizer: cristianismo não é para mim. E saíram da presença de Deus tristes. Saíram da presença de Deus tristes. E alguns deles nunca mais voltaram. E alguns deles nunca mais hão de voltar. Nunca mais hão de voltar. Porque eles nunca foram cristãos. Eles apenas foram pessoas doutrinadas. E doutrina e pessoas doutrinadas
nem sempre tem um coração transformado. Mas uma pessoa transformada tem as doutrinas, são com entendimento. As doutrinas partem do coração, é parte do coração. Nós não servimos a Deus, ou aliás, vou até melhorar. Enquanto que aquele que é transformado serve a Deus não como doutrina, não como orientação doutrinada, meramente doutrinária, mas serve a Deus como orientação ou sob orientação do Espírito Santo. E é isso que nos move. E é o Espírito de Deus que nos move. E este foi o vídeo de hoje em que eu vos ensinava acerca da segurança da nossa salvação. E o que nós devemos entender neste vídeo, como resumo, é que a salvação é pela graça mediante a fé. O que não vem de vós, o que não vem de nós, é todo o processo da salvação, é que nós temos que entender em primeiro lugar. E em segundo lugar, para que nós temos que entender o seguinte: para que tenhamos a segurança plena da nossa salvação, devemos entender profundamente o amor de Deus. E o amor de Deus é entendido profundamente quando entendemos a pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus é a expressão do amor de Deus. É a expressão do amor de Deus. Então, meu nome é The Blessing e foi uma honra ter-vos ensinado a palavra de Deus. E eu sou o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Não esqueça de dar like ao vídeo, partilhe para as pessoas que precisam de ouvir esta mensagem. Um beijo no teu coração e não se esqueça, tudo de Jesus e nada de nós. Shalom.